Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas antes de nós começarmos o assunto de hoje, eu queria te fazer um convite, é um convite especial. Eu queria te convidar a se inscrever no canal e se você já é inscrito neste canal, queria que você compartilhasse o conteúdo deste canal. E tudo isso para que nós possamos juntos alcançar mais pessoas e assim todos possamos aprender. Hoje em especial eu quero falar com você sobre um assunto que possivelmente em algum momento da sua vida você já se sentiu assim. E o título nada mais é do que uma pergunta: qual é a sua culpa? E eu preciso que você compreenda isso a partir de um conceito em que culpa nada mais é do que uma sensação de algo que eu fiz, quer seja para o bem ou não, mas é algo em que a minha consciência me acusa de um fato que ocorreu em que poderia ter sido diferente. Mas acontece que as pessoas sempre estão prontas e sempre têm um pretexto para pedir desculpas quando alguma coisa foge à luz daquilo que ela acha, que ela julga que é certo ou errado. E sabe por que isso acontece? Mas acontece que as pessoas sempre estão prontas e sempre têm um pretexto para pedir desculpas quando alguma coisa foge à luz daquilo que ela acha, que ela julga que é certo ou errado. E sabe por que isso acontece? Acontece porque, por sermos seres humanos, passamos a enfrentar dificuldades. E essas dificuldades elas vêm principalmente por três motivos e eu quero te ajudar a entender isso. E esses três motivos são orgulho, impetuosidade e impulsividade. Sempre agimos destas formas, isso acontece não só com você, mas com o ser humano, e acontece que sempre é mais fácil, ao invés de eu assumir a culpa daquilo que eu fiz, mesmo achando que não era a minha tendência, mesmo achando que aquilo não era o que eu queria fazer, podemos ser culpados por coisas que julgamos que não era errado fazer. E tudo isso ocorre porque a tendência do ser humano é se justificar e sempre apontar o outro como errado, nunca assumir aquilo que fez, mesmo sabendo que aquilo que fez deixou algo ou alguém em situação difícil. Acontece que a culpa, por se tratar de algo que acompanha o ser humano por dias, meses, anos, fazem com que este ser humano, eu e você, faz com que nós possamos adquirir e mostrar isso na nossa vida através de sintomas de ansiedade, de depressão, de frustração que geram problemas não só para você, não só para mim, mas problemas que vão e assolam outras pessoas que estão ao nosso redor. E sabe por que isso acontece? Porque existem algumas leis imutáveis da vida. E uma destas eu quero compartilhar com vocês. Sabe qual é? A lei da colheita. Já ouviu falar? Nunca eu posso colher algo diferente daquilo que eu plantei. Sempre vai ser igual, nunca vai ser diferente nem melhor, mas sempre igual, porque essa é a lei. Isso tudo é uma lógica da vida, que toda vez que esses pensamentos e sentimentos ocupam a nossa mente, produzem calamidade, frustrações, decepções que nos fazem, ao invés de prosseguir, traz um retrocesso para a nossa vida. Mas a questão que vem na nossa mente é: como fugir da culpa que tanto me atormenta? Talvez eu esteja falando para alguém que no passado cometeu algo e fica agora se cobrando o porquê das coisas. E antes de eu te falar como fazer isso, quero te ajudar a entender que não tem como eu voltar para o passado, porque a vida tem que ser vivido a cada dia, a cada momento, somente isso. Não ontem, nem amanhã, mas só hoje. Eu preciso que você compreenda que por nós sermos seres humanos, ou a culpa fica e recai sobre você, ou você joga essa culpa para outra pessoa. E é bem mais fácil, ao invés de você assumir, você transportar essa responsabilidade para alguém. E sabe o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer? Primeira coisa, reconhecer o erro, e essa é a maior dificuldade das pessoas, porque não reconhecemos aquilo que fazemos, principalmente quando o resultado daquilo é algo que não nos agrada, é algo que não traz uma certa expectativa de algo bom que vai acontecer. E quando não é algo tão bom,
passamos e culpamos os outros e não assumimos aquilo que fazemos. Além de você assumir a sua responsabilidade e compreender que aquilo que você faz compete somente a você arcar com o resultado de tudo aquilo, precisamos e você precisa compreender que toda causa tem um efeito, ou seja, aquilo que eu faço não fica só para mim, vai repercutir em outras pessoas, em outras coisas e sempre começa com aqueles que estão mais próximos de mim. Por isso lembre-se e não esqueça, toda causa tem um efeito. Mas agora eu quero te perguntar qual é a relação da Bíblia com a psiquiatria e com a saúde e com culpa. Como eu posso compreender isso? Eu preciso que você entenda que se sentir culpado e principalmente culpar o outro ou colocar desculpa em alguma coisa não é algo de agora, é algo que faz parte da humanidade desde o começo. Quando passou a existir ser humano, também houve sentimentos de culpa, em que esta culpa, muitas destas, era colocado para outras pessoas a fim de justificar o erro. Mas aí você compreendeu que para eu melhorar, para você melhorar, nós precisamos primeiro assumir nossas responsabilidades e entender que toda causa tem o seu efeito. Mas se ainda assim você não compreende, eu quero te ajudar a entender através da Bíblia, através de uma história. Quando você pega o livro de Lucas no capítulo 18, começa a contar a história de um homem que convidou várias pessoas para o seu casamento. E agora ele enviou o primeiro convite, todos aceitaram este convite, mas só que precisava de um segundo convite, não só mais para confirmação, porque eles já haviam confirmado. Mas agora era um segundo convite que era algo cultural do tempo bíblico. E lá no livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 18, a primeira parte diz o seguinte. Diz assim, mas eles começaram a excusar-se um a um e cada um apresentou a sua desculpa. Essa é uma história que vem trazendo algo para mim e para você. Cada um dos convidados que antes haviam aceitado e por algum motivos fúteis, começaram a excusar-se, começaram a dar desculpa de o porquê não iriam aquilo que antes eles haviam confirmado que iriam. E talvez eu esteja falando para alguém que em algum momento se sentiu culpado e para não assumir essa culpa agora transfere essa culpa para outro. Quer ver o exemplo? Possivelmente eu falo para alguém que em algum momento olha para si e fala, olha, eu preciso melhorar minha saúde, mas ainda assim não assume a responsabilidade de comer bem, de fazer atividade física, de se policiar. Ou talvez eu esteja falando para um outro grupo de estudantes que fala, eu preciso ir bem na escola, mas ao invés de estudar, ao invés de se empenhar, prefere colocar desculpa dizendo que a escola não é boa, que os professores não são legais e alguma coisa está fazendo tudo isso acontecer. Por isso eu te pergunto, qual é a tua culpa? E novamente faço esta pergunta porque tudo que ocorreu no passado não precisa ficar hoje, no presente, não seja prisioneiro daquilo que ocorreu, não. Nem espere vir a acontecer. Não, viva hoje. Se algo que te machuca, que te deixa, que faz você se sentir culpado, resolva. E se não der para resolver, se perdoa. Mas existe um outro lado. Não transfira nenhuma responsabilidade para alguém. Aquilo que você plantou é isso que você vai colher. Porém, se a semeadura não foi boa, não espere algo bom, mas comece daqui por diante a fazer aquilo que te faça bem, que te deixa feliz. Por isso eu te digo, um dia de cada vez. Se você hoje não está bem, permita que Deus te transforme, que Deus revolucione a sua vida. E para isso acontecer, não dê desculpa. E se a culpa te persegue, viva um dia de cada vez e permita que Ele te transforme. Que Deus te abençoe e vamos levar esperança.